Olá, meu nome é Samuel Ferrari, sou professor da Unesp Campus de Dracena e venho apresentar o meu resumo que foi aprovado no primeiro Congresso Internacional de Agronegócio, Tecnologia e Sustentabilidade. O título do meu resumo foi Sistema Conservacionista com uso de Azospirillum brasilense em genótipos de arroz de terras altas. Os autores do resumo foram eu, Wagner do Nascimento, Diego Cunha Zied, Luiz Fernando dos Santos Cordeiro e Luiz Guilherme de Louvo Carara. Vou começar pela introdução. Então, o arroz é um alimento muito consumido pela população brasileira, rico nutricionalmente e possível de ser usado então na alimentação diária da população brasileira. O uso do Azospirillum brasilense em gramíneas é recente, mas apresenta grande potencial de uso, haja visto que a principal utilização dele é com vistas à economia da adubação nitrogenada, porque as bactérias, uma vez inoculadas no sistema radicular do arroz, que é uma gramínea, pode sintetizar o nitrogênio atmosférico. Esse trabalho foi realizado a campo com o objetivo de testar a inoculação de diferentes doses do Azospirillum brasilense em genótipos de arroz de terras altas e com isso verificar o desenvolvimento vegetativo e reprodutivo desses genótipos de arroz. O trabalho foi desenvolvido no ano agrícola 2020-2021 em Dracena, São Paulo. Foi utilizado o delineamento em blocos casualizados no esquema fatorial 8x3. Então, com 8 genótipos, 7 genótipos crioulos e uma testemunha comercial, o IAC 203. E o segundo fator foi a inoculação com as bactérias do gênero Azospirillum brasilense. Então, com uma dose comercial, 2 doses comerciais ou sem o uso do inoculante. A semeadura foi realizada em 17 de novembro de 2020. Foram utilizados 6 linhas de semeadura com espaçamento entre linhas de 0,35 metros. Foram avaliadas as características durante a maturação de grãos, altura de plantas, diâmetro do colmo, número de colmos e de panículas por metro quadrado e o perfilhamento útil. Essas médias foram feita a estatística pela análise do teste de Scott-Knott usando 5% de probabilidade. Temos como resultados que para o diâmetro do colmo não houve diferença estatística para as diferentes formas de inoculação, assim como também não houve diferença estatística para número de colmos por metro quadrado, número de panículas e também perfilhamento útil. Já entre os genótipos em estudo, houve bastante diferença. Por exemplo, para diâmetro do colmo, os genótipos que apresentaram maior diâmetro foram o OSVR 1501, OSVR 15029 e OSVR 15047. Para colmos por metro quadrado, não houve diferença estatística entre os genótipos. Para panículas por metro quadrado, que é uma característica já na fase reprodutiva, houve diferença, onde os genótipos com maior número de panículas por metro quadrado foram o OSVR 15029 e o OSVR 15042. Já para o perfilhamento útil, que é a divisão entre o número de colmos pelo número de panículas, verificamos que o OSVR 038 e o OSVR 042 foram os que tiveram maior número de perfilhamento útil. Já para a altura de plantas, houve uma interação entre os tratamentos. Ao realizar o desdobramento dessa interação, foi verificado que para o genótipo OSVR 15042, ao fazer o uso de uma dose do inoculante ou não fazer o uso do inoculante, promoveu as maiores alturas de planta. Já na avaliação entre os genótipos,
para o controle, onde não foi utilizado o inoculante, foi verificado menores alturas de plantas para o SVR 15029, 15038, que foram as menores alturas. Para 2 doses do inoculante, as maiores alturas foram para o SVR 15008, 15038 e 15047. Com isso, conclui-se que o uso do inoculante à base de Azospirilo brasilense é viável para a cultura do arroz de terras altas e os resultados variam em função do genótipo em estudo. Estima-se que o uso do inoculante para o agricultor possa reduzir a adubação nitrogenada, pois a cultura teve adequado desenvolvimento vegetativo e reprodutivo, o que garante uma agricultura sustentável. Esse então foi o meu resumo, espero que tenham aproveitado do trabalho, que seja útil para agricultores e para o meio acadêmico. Um grande abraço, até mais.